Amor e cuidado. Com amor eterno, eu te amei. Jeremias capítulo 31, verso 3. Certo dia, enquanto eu caminhava por uma rua de Nova York, vi um jovem que tinha os braços amputados. Um amigo que estava comigo contou sua história. Quando a guerra civil começou, aquele jovem sentiu que era seu dever se alistar e ir para a frente de batalha. Ele estava noivo e prometeu para sua futura esposa que, enquanto estivesse no exército, escreveria frequentemente para ela. Mas em determinado momento, ela deixou de receber as apaixonadas cartas do dedicado soldado. Finalmente, chegou uma carta com a caligrafia de um estranho. Na carta, seu noivo relata: Querida, nós travamos uma batalha terrível. Eu fui terrivelmente ferido e não poderei mais trabalhar para sustentá-la. Eu amo você mais do que nunca, mas a libero do nosso compromisso, pois não quero que você seja esposa de um mutilado. A moça não respondeu à carta. Ela fez a mala e tomou o trem em direção ao hospital de campanha, onde seu noivo estava internado. Com certa dificuldade, ela descobriu o número do leito em que ele estava. Atravessou o corredor entre as longas filas de homens feridos e, finalmente, o encontrou. Ela correu até ele, o abraçou e disse: Não vou abandoná-lo. Vou cuidar de você. Ele não pôde resistir seu amor. Depois que ele se recuperou dos ferimentos, eles se casaram e se tornaram uma família muito feliz. Assim também nós somos dependentes do amor do Senhor. Ele quer cuidar de nós e nos levar à sua presença. Você pode ser salvo se aceitar o amor do Salvador. Deus nos ama, meus amigos, e nos ama até o fim. Vitória sobre o mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Jesus é o único ser humano que conquistou este mundo e o venceu completamente. Quando ele gritou na cruz: Está consumado, isso foi o grito de um conquistador. Ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu o pecado e a morte. Ele encarou todos os inimigos que você e eu temos que enfrentar e venceu. Agora, devemos nos lembrar que tudo que pertence ao ser humano tem a marca da falha. Todo ser humano, quando tira os olhos de Deus, fracassa. E todos experimentamos o fracasso em algum período de sua vida. Abraão falhou, Moisés falhou, Elias falhou. Pense nos homens que se tornaram famosos e que foram tão poderosos na Bíblia. No momento em que tiraram os olhos de Deus, eles ficaram fracos como qualquer outra pessoa. E eu acho uma coisa muito singular que esses homens tenham falhado no ponto mais forte de seu caráter. Acredito que seja porque eles não estavam vigilantes. Abraão era conhecido por sua fé, e foi nisso que ele falhou. Moisés era conhecido por sua mansidão e humildade, e ele falhou nisso. Elias era conhecido por seu poder na oração e por sua coragem, mas se tornou covarde. Pedro era conhecido por sua ousadia, e uma criada o deixou quase louco de medo. João, o discípulo amado, era conhecido por sua mansidão. No entanto, encontramos ele pedindo para fazer descer fogo do céu em uma pequena cidade, por eles não terem sido hospitaleiros. Portanto, devemos entender que precisamos ter o Espírito de Cristo, ter sua vida em nós. Então teremos um poder que é maior do que qualquer poder deste mundo. E com esse mesmo poder, poderemos vencer o mundo. Precisamos andar por fé. Alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Romanos capítulo 11, versos 19 e 20. Os judeus foram rejeitados por causa da sua incredulidade e nós enxertados por causa da nossa fé.
Portanto, observe que nós vivemos pela fé e permanecemos pela fé. Em segundo lugar, nós andamos por fé e não pelo que vemos, como lemos em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Os cristãos mais falhos que conheço são aqueles que querem andar pelo que veem. Eles querem ver o fim das coisas, ou seja, como elas vão terminar. O problema é que isso não é andar pela fé, é andar por vista. Ló e Abraão são uma boa ilustração dessas duas formas de andar com Deus. Ló se afastou de Abraão e acampou nas planícies de Sodoma. Ele conseguiu um bom pedaço de terra, mas tinha péssimos vizinhos. Ele era um personagem fraco e, por isso, deveria ter ficado com Abraão para ficar protegido. Muitas pessoas são assim. Enquanto suas mães estão vivas ou são amparadas por alguma pessoa piedosa, elas se dão muito bem, mas não podem ficar sozinhas. Ló andou por vista, mas Abraão andou pela fé. Ele saiu da sua terra e seguiu as pegadas de Deus, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, verso 10. Assim também, nós lutamos pela fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. Cada dardo que Satanás atira em nós pode ser apagado pela fé e podemos vencê-lo. Ter medo é ter mais fé em seu adversário do que em Cristo. Nossa grande batalha. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Lucas capítulo 14, verso 28. Quando a Guerra Civil Americana estourou, o secretário de Estado do presidente Abraham Lincoln, que era um político perspicaz e obstinado, profetizou que a guerra terminaria em 90 dias. Com isso, jovens se alistaram aos milhares para ir ao campo de batalha e açoitar os estados do sul do país. Eles pensaram que estariam de volta em 90 dias, mas a guerra durou 4 anos e custou cerca de 500 mil de vidas. O que aconteceu? O sul era muito mais forte do que o norte supunha. Jesus Cristo não comete esse tipo de erro. Quando ele nos chama para nos alistarmos no seu exército, ele nos diz que teremos que renunciar a muitas coisas. Se uma pessoa não quer ir para o céu pelo caminho do Calvário, ele não pode ir de jeito nenhum. Devemos negar nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Não pense que você não terá lutas se seguir o Nazareno, porque muitas delas já estão diante de você. No entanto, se eu tivesse 10.000 vidas, eu entregaria a Jesus Cristo cada uma delas. Os homens não se opõem a uma batalha se estão confiantes de que terão a vitória e, graças a Deus, cada um de nós pode ter a vitória se quisermos. A razão pela qual tantos cristãos fracassam ao longo da vida é esta: eles subestimam a força do inimigo. Meu caro amigo, nós temos um terrível inimigo para enfrentar, por isso não deixe Satanás enganar você. A menos que esteja espiritualmente morto, saiba que você está em guerra. Quase tudo ao redor quer nos afastar de Deus. Estamos em uma jornada no deserto e existem inimigos que devemos enfrentar antes de chegarmos ao nosso destino. Verdadeira conversão. Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Quando eu e meu amigo Ira Sankey estivemos no norte da Inglaterra, eu preguei numa noite e diante de mim estava sentada uma mulher, que era conhecida naquela cidade por ser muito resistente em relação à fé. Quando terminei de pregar, convidei todos os que quisessem saber mais sobre a salvação a ficarem conosco. Quase todos permaneceram, inclusive aquela senhora. Eu perguntei se ela era cristã, e ela disse que não e que não pretendia ser.
Eu orei por ela ali mesmo e, ao conversarmos, descobri que ela tinha uma boa posição social, era muito materialista. Ela continuou a ir aos cultos e, uma semana depois, eu a vi chorando. Depois do sermão, fui até ela e perguntei se ela pensava da mesma forma que antes, e ela respondeu que Cristo havia tocado seu coração e que ela estava se sentindo muito feliz. No outono passado, recebi uma carta de seu marido dizendo que ela havia morrido, mas nos últimos tempos, seu amor pelo Mestre havia aumentado continuamente. Quando eu li isso, me senti recompensado por ter cruzado o Atlântico para pregar. Ela trabalhou muito depois de sua conversão e foi instrumento de Deus para ganhar muitos de seus amigos ricos para Cristo. Por isso eu digo a vocês: busque o Senhor enquanto se pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Isaías 55, verso 6. Vença as tentações e seja um verdadeiro cristão. Que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Tito, capítulo 2, verso 2. Ninguém deve pensar que tudo o que ele ou ela precisa fazer para se tornar cristão é se unir a uma igreja. Isso não nos torna salvos em Cristo. A verdadeira questão que devemos considerar é se estamos vencendo o mundo ou se o mundo a está submetendo. Você se tornou mais paciente do que era há 5 anos? Você se tornou mais amável e mais constante? Se isso não está ocorrendo, o mundo está vencendo, mesmo que você seja membro de uma igreja. Muitos cristãos são bons em alguns desses pontos destacados por Paulo, mas muito pobres em outros. Apenas alguns parecem ter sido verdadeiramente salvos, pois seu caráter não foi transformado. Se eu quisesse saber se o homem é cristão, não perguntaria ao seu pastor. Eu iria à sua esposa. Se o homem não trata bem sua esposa, não quero ouvi-lo falar sobre o cristianismo. De que adianta falar sobre a salvação se não somos salvos? Queremos um cristianismo que entre em nossas casas e em vida cotidiana. A religião de algumas pessoas simplesmente é repulsiva para mim. Elas têm uma espécie de tom reverente na voz e falam hipocritamente no domingo que você pensaria que eles são santos maravilhosos. Mas na segunda-feira, elas são bem diferentes. Colocam sua religião de lado e você não vê mais nada daquilo nelas até o próximo domingo. Meus amigos, temos que ter um tipo mais elevado de cristianismo, ou a igreja desaparecerá. Se não estamos vencendo as tentações, o mundo está nos vencendo. Se você se sente assim, ajoelhe-se e peça a Deus que Ele o examine e ajude. Que Ele nos desperte. E não pensemos que só porque somos membros da igreja, estamos bem diante dele. Seja um ganhador de almas, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas capítulo 1, verso 22 e 23. Quero contar como eu tive o primeiro impulso de trabalhar exclusivamente na obra de Deus. Durante muito tempo após minha conversão, eu não fiz nada para Deus. Eu ainda não havia encontrado meu lugar na obra do Senhor e, para dizer a verdade, não pensava muito nisso. Foi no ano de 1860 que tudo isso mudou. Na escola dominical havia um jovem com aparência pálida e frágil, que trabalhava como professor. Eu sabia que ele possuía um testemunho de grande piedade. Certo domingo, ele não compareceu à aula sem avisar e, no dia seguinte, pela manhã, ele entrou na loja onde eu trabalhava, cambaleando e se jogou sobre algumas caixas que havia em um canto da loja. Eu perguntei o que ele tinha e ele me respondeu que os médicos disseram que ele morreria, pois seus pulmões estavam sangrando e não havia nada o que fazer. Eu perguntei se ele não tinha medo de morrer e ele me disse que não.
mas que se preocupava com o fato de que nenhum de seus alunos da escola bíblica não haviam se rendido a Cristo ainda e ele não tinha mais forças para realizar aquela obra. Ele estava tão deprimido e fraco que eu precisei levá-lo para casa. Depois, ligamos para todos os seus alunos para que, mesmo com sua voz fraca, ele pudesse falar com eles. Por 10 dias, ele trabalhou naquela condição terrível, às vezes caminhando até as casas mais próximas, outras vezes ligando para as pessoas. E, ao fim daqueles 10 dias, todos daquela classe haviam entregado sua vida ao Senhor. Na noite anterior à sua morte, realizamos um culto em seu quarto. Nós oramos e cantamos junto com ele. Foi uma noite linda quando ele partiu e eu ao seu lado. Antes de morrer, ele olhou para seus alunos e alunas e sussurrou: "Eu espero lá." O perigo da dureza de coração. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas, capítulo 15, verso 18. Esse foi o ponto de virada na vida do filho pródigo. Isso era algo glorioso a se fazer, não era? Alguns de nós já resistimos às orações daqueles que vieram até nossas casas para nos explicar as coisas de Deus. Resistiram que eles nos influenciassem. Também resistimos às lágrimas e às orações de nossas mães que talvez já durmam com o Senhor, e às lágrimas e às orações dos nossos pais que clamaram por nossa vida. Houve um tempo em que os sermões de ministros fiéis e piedosos enchiam nosso coração, mas agora isso não nos impacta mais. Vamos a congressos, mas nada lá nos afeta, nada nos toca. Ainda assim, dizemos que estamos muito bem. Devemos nos lembrar, porém, que podemos estar indo a passos rápidos para o inferno e não há uma em 10.000 pessoas que possa esperar ser salva depois de seu coração ter se endurecido tanto assim. Ouvi falar de um jovem que era muito duro de coração. Seu pai o amava como a sua própria vida. Ele havia tentado de tudo para conquistar o coração daquele garoto pródigo de volta. Quando seu pai adoeceu e estava prestes a morrer, eles o chamaram, mas ele se recusou a ir. Após a morte de seu pai, ele voltou para casa para assistir ao funeral, mas nenhuma lágrima caiu de seus olhos. Ele seguiu seu pai até seu local de descanso, mas não derramou uma lágrima sequer sobre o túmulo. Porém, quando chegaram em casa e o testamento do pai foi lido, descobriram que ele não se esqueceu de seu filho. Pelo contrário, ele foi muito generoso com ele, e essa prova de amor finalmente quebrantou o coração de seu filho. O velho Adão nunca morre, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, versos 18 a 20. Para vencermos o mundo, devemos começar em nosso interior. Deus sempre começa assim a sua obra em nós. O inimigo dentro do forte é muito perigoso do que fora. Esta passagem bíblica ensina que, em cada crente, existem duas naturezas guerreando uma contra a outra. E em Gálatas capítulo 5, verso 17, Paulo diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Quando nascemos de Deus, recebemos sua natureza, mas ele não tira imediatamente toda a velha natureza de nós. Cada espécie de animal é fiel à sua natureza. Você pode facilmente diferenciar a natureza da pomba e do canário. O cavalo é fiel à sua natureza e a vaca à sua. Mas o ser humano tem duas naturezas. E não deixe o mundo ou Satanás fazer você pensar que a velha natureza está extinta, porque não está. Por isso, Paulo orienta: considerai-vos mortos para o pecado. Romanos 6, verso 11.
Se estivéssemos mortos, não precisaríamos nos considerar assim, não é verdade? O eu seria excluído da conta. Portanto, se eu não mantiver meu corpo sob controle, não crucificar a carne com suas afeições, essa natureza caída terá vantagem e eu serei cativo dela. Muitos filhos e filhas de Deus vivem a vida inteira como escravos da velha natureza, quando poderiam ter liberdade de apenas assumirem esta vida de superação da carne. O velho Adão nunca morre. Controle o apetite da carne. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 10. Um dos inimigos internos que precisamos enfrentar é o apetite carnal. Quantos jovens são arruinados pelo apetite por bebida alcoólica? Muitos rapazes estão se tornando uma maldição para seu pai e sua mãe, em vez de bênção. Li um artigo no jornal sobre um jovem que cometeu suicídio, que em seu bolso encontraram um papel escrito: "Eu mesmo fiz isso. Por favor, não conte para ninguém. É tudo culpa da bebida." Após a reportagem ser publicada, 246 cartas de diferentes famílias chegaram ao jornal. Cada uma delas relatando a história de um filho pródigo que temiam eles seu jovem suicida. A bebida alcoólica é inimiga do corpo e da alma. Assim que a pessoa começa a dar os primeiros goles, o desejo gerado nele se torna parte de sua natureza. E essa natureza atrai maldições terríveis que são transmitidas às gerações seguintes. Este mal é um dos agentes mais destrutivos do mundo de hoje. Ele mata mais do que as guerras mais sangrentas. É o pai fecundo do crime, da ociosidade, da pobreza e da doença. Ele destrói a vida terrena de uma pessoa e pode levá-la à condenação eterna. A palavra de Deus declara que pessoas que se entregam aos males descritos em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, não herdarão o reino de Deus. Como podemos vencer esse inimigo? A única cura para o maldito apetite carnal é a regeneração, uma nova vida cheia do poder do Cristo ressuscitado dentro de nós. Cristo veio para destruir as obras do diabo, e ele tirará de você todo apetite carnal, se você permitir. A salvação é uma prioridade. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." Atos capítulo 16, versos 30 e 31. Lembro-me de que, quando eu era menino e fui morar em Boston, e ocorreu 2 ou 3 vezes por dia para ver se havia alguma carta para mim da minha família, que vivia em Northfield, nos Estados Unidos da América. Eu estava desempregado e com muita saudade de casa, por isso, mesmo sabendo que não haveria nenhuma carta, eu ia constantemente aos correios, pensando que talvez pudesse haver uma carta perdida ou esquecida para mim. Finalmente, um dia, recebi minha carta. Era da minha irmã mais nova, a primeira carta que ela me escreveu desde que tinha saído de casa. Eu a abri com o coração palpitante, pensando que leria boas notícias sobre minha família, mas ela havia escrito porque estava preocupada comigo, pois soube que em Boston havia muitos batedores de carteira. Como eu não tinha nenhum dinheiro, pensei que primeiro deveria me preocupar com isso e só depois com os batedores de carteira. Isso também vale para a nossa salvação. Faça primeiro o que deve fazer para consegui-la, mas não tente consegui-la por seus próprios esforços. Você não trabalha para ganhar sua salvação, mas trabalha dia e noite depois de recebê-la. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo nos ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus.
Não vem de obras para que ninguém se glorie diante dele. Existe algo que nós devemos ter claro em nossa mente. Todos temos que entrar no céu da mesma maneira. Não podemos trabalhar para entrar lá. Temos que receber nossa salvação pela graça de Deus. Esse é o único caminho. Somos a habitação do Espírito Santo. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Segundo Crônicas capítulo 7, verso 1. Lemos nesta passagem que, no exato momento em que Salomão completou o templo, quando tudo estava pronto e eles estavam louvando a Deus com um só coração, a glória de Deus veio e simplesmente encheu o lugar. Os músicos, cantores e sacerdotes eram todos um. Não havia discórdia entre eles, todos estavam louvando a Deus quando sua glória veio do céu. E conforme você lê o Novo Testamento, descobre que, em vez de irem a tabernáculos e templos, os crentes agora são o templo do Espírito Santo. E da mesma forma, no dia de Pentecostes, antes de Pedro pregar aquele sermão memorável, enquanto eles oravam, o Espírito Santo veio sobre eles com grande poder. Por isso nós oramos para que o Espírito de Deus venha e cantamos: venha, Espírito Santo, pomba celestial, com teu poder vivificador, acenda uma chama de amor celestial em nosso coração frio. Acredito que precisamos entender isso adequadamente. Se estamos orando para que o Espírito Santo desça do céu à terra novamente, estamos fazendo errado porque ele já está aqui. Ele não saiu daqui desde o dia de Pentecostes e esteve na igreja e com todos os crentes por todos esses séculos. Os crentes são aqueles que foram chamados para fora do mundo e todo verdadeiro crente é um templo para o Espírito Santo habitar. Em João 14:17 lemos as palavras de Jesus: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Fique longe da imoralidade. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Os pecados sexuais arrastam as pessoas ao lugar mais baixo que pode existir. Fica arraigado na memória e creio que a memória é o verme que nunca morre, pois essas lembranças de atos obscenos e impuros não podem ser apagadas da mente. Mesmo que a pessoa se arrependa e se refaça, muitas vezes ela tem que lutar contra essas lembranças. A luxúria entregou Sansão ao poder de Dalila, que tirou dele suas forças. Ela levou Davi a cometer assassinato, e isso trouxe sobre ele a ira de Deus, e se ele não tivesse se arrependido, teria perdido até mesmo o céu. Acredito que se José tivesse cedido à sedução da esposa de Potifar, sua luz teria se apagado para sempre. As pessoas que se entregam à luxúria terminam cheias de remorso e vergonha por causa da percepção da perda da pureza, ou ficam duros de coração, que é uma condição ainda mais terrível. Hoje em dia, vemos muita falta de domínio próprio nessa área e, com isso, esse pecado se anuncia, mostra suas marcas no rosto e na conduta das pessoas. Porém, o pecado sexual é um mal sorrateiro e aquele que mexe com ele vai passo a passo, até que seu caráter seja destruído, sua reputação arruinada, sua saúde abalada e sua vida se torna mais sombria como um inferno. Há pessoas cujo caráter foi totalmente arruinado por causa desse maldito pecado. Há cônjuges que preferem afundar neles do que viver em paz no casamento. Muitos foram puros ao altar e prometeram se amarem e se tratarem com carinho. Agora entregaram seus afetos a alguém vil que trouxe a ruína para seu lar. Que o Senhor nos livre de cairmos nessa cilada do maligno. Crucifique sua velha natureza. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã.
senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Isaías capítulo 1, verso 6. Este versículo descreve a situação da nossa velha natureza adâmica. Ela permanece corrompida. Conta-se que um senhor na Índia pegou um filhote de tigre e o domesticou para que fosse seu animal de estimação. Certo dia, quando cresceu, sua velha natureza de tigre explodiu e ele teve que ser morto. O mesmo ocorre com a velha natureza do crente. Ela nunca morre, embora esteja subjugada. E, a menos que estejamos vigilantes e orando, essa natureza maligna ganhará vantagem e nos empurrará para o pecado. Alguém apontou que no eu está o cerne do pecado, e esse é o meio pelo qual Satanás atua em nós. Por isso, o pior inimigo que você tem de vencer, afinal, é a si mesmo. Conta-se a história de um grande militar da sociedade inglesa que se converteu ao cristianismo. Depois de alguns meses, foi questionado sobre quem ele achava ser seu maior inimigo que já havia enfrentado. Após alguns minutos de reflexão profunda, ele disse que era ele mesmo. Amigos, eu tive mais problemas com Dwight Moody na minha vida do que com qualquer outra pessoa que cruzou meu caminho. Se eu puder mantê-lo bem, não teria problemas importantes com as outras pessoas para me preocupar. Muitos dizem que têm problemas com seus empregados, mas você já parou para pensar que o problema está em você e não neles? Se um membro da nossa família constantemente trata os demais com rispidez, logo toda a família fará o mesmo. Isso é verdade, quer acredite ou não. Se você for grosseiro com as pessoas, elas também serão com você. Temperamento descontrolado é pecado. Como cidade derribada, que não tem muros, há seu homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Não se pode dizer muito de uma pessoa que não domina seu temperamento. É como aço, que não serve para nada se não for temperado. O temperamento pode ser um grande poder para o bem e me ajudar, ou pode se tornar meu maior inimigo interior durante toda a minha vida. É como a correnteza em alguns rios que, de tão forte, os torna inúteis para a navegação. Acho surpreendente como até mesmo muitos cristãos têm tão pouco domínio sobre ele. Muitos cristãos que suportam a perda de um filho ou de todos os seus bens com a mais heróica força cristã são inteiramente vencidos por quebrar um prato ou por não suportarem os erros de um empregado. Algumas pessoas me perguntam como elas poderiam controlar meu temperamento. Bem, se você realmente quer fazer isso, eu posso lhe dizer, mas pode ser que você não goste muito do remédio. Trate isso como um pecado e o confesse. As pessoas consideram esse problema como uma espécie de infortúnio. Como a senhora me disse que o havia herdado de seus pais. Mas não devemos dar esse tipo de desculpa. Quando você ficar com raiva e falar mal de alguém, peça a essa pessoa que o perdoe. Você não ficará bravo com essa pessoa tão cedo se estiver comprometido em pedir perdão todas as vezes que o fizer. Uma senhora me disse que ela mentia tanto que seus amigos já não podiam saber quando ela dizia a verdade. Ao me pedir ajuda, eu disse para ela que, da próxima vez que se pegasse mentindo, fosse diretamente à pessoa e dissesse que havia mentido e que sentia muito. Faça isso e você verá que logo deixará seus maus hábitos, porque a confissão faz a velha carne queimar. A bênção da confissão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O cristianismo não vale nada para você senão endireitar o seu caráter.
Entregue-se logo nas mãos de Deus e seja transformado. Você sabe que tem alguém que ficou ofendido por algo que você fez? Vá direto a ele e diga que sente muito. Eu já tive que fazer isso muitas vezes. Uma pessoa impulsiva como eu tem que fazer isso com frequência. Mas eu durmo em paz à noite quando eu conserto as coisas que fiz durante o dia. A confissão nunca deixa de lhe abençoar. Algumas vezes tive que descer do púlpito e pedir perdão a alguém antes de continuar a pregar. Um cristão deve ser um cavalheiro o tempo todo. Se ele descobre que feriu ou machucou alguém, deve ir corrigir isso de uma vez. Há muitas pessoas que desejam do cristianismo apenas o suficiente para torná-la respeitáveis, mas não pensam na superação de sua velha natureza. Elas têm seus dias bons e seus dias ruins, e quando estão em seus dias ruins, você tem que ter muito cuidado com elas. Mas como verdadeiros cristãos, não devemos admitir esses dias ruins, nem viver nesses altos e baixos. Se somos vencedores em Cristo, esse é o efeito que nossa vida deve ter sobre os outros, e assim, eles terão confiança em nosso cristianismo. A razão pela qual muitos não têm poder espiritual é que há algum pecado encoberto em sua vida. Não haverá uma gota de orvalho divino em sua vida até que esse pecado seja trazido à luz. Portanto, vá direto para seu coração e sonde-o. Então poderá sair como gigante e conquistar o mundo se tudo estiver certo em sua vida interior. Vença a avareza. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10. Você sabia que a Bíblia fala mais contra a cobiça do que contra a embriaguez? Devemos tirá-la de nós, destruí-la, da raiz aos ramos, e não o deixar que ela tenha domínio sobre nós. Achamos que um bêbado é uma pessoa degradada, mas um avarento que frequentemente é recebido na igreja e colocado em um cargo é tão vil e pecaminoso aos olhos de Deus quanto qualquer bêbado. A coisa mais perigosa sobre esse pecado é que geralmente não é considerado abominável. Mas vejamos o que a Bíblia diz sobre ela. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A avareza, que é idolatria, Colossenses 3, verso 5. Sabei, pois, isto: nenhum avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, verso 5. A cobiça atraiu Ló a Sodoma, causou a destruição de Acã e de toda a sua casa. Foi a raiz da iniquidade de Balaão, o pecado dos filhos de Samuel. Ela deixou o Geazi leproso, afastou o jovem rico de Jesus. Ela levou Judas a vender seu mestre e senhor e ocasionou a morte de Ananias e Safira. Quantas vítimas ela tem feito desde o início dos tempos? Você me pergunta como pode controlar a cobiça? Bem, eu não acho que haja qualquer dificuldade nisso. Se você for muito cobiçoso ou muito mesquinho, querendo ter tudo o que puder para si, comece a espalhar. Apenas diga à cobiça que vai estrangulá-la e abandoná-la. Se você acha que é egoísta, dê algo e abençoe alguém. Decida vencer esse espírito egoísta, custe o que custar. Livre-se da inveja e do ciúme, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago capítulo 3, verso 16. Você está com ciúmes ou sente inveja de alguém? Vai e abençoe essa pessoa de alguma maneira. Essa é a maneira de se livrar desses sentimentos malignos. A inveja é um demônio, um inimigo terrível. Os poetas a imaginavam como um monstro pálido e magro,
que vivia em uma caverna escura e nunca se alegrava com nada, a não ser o infortúnio dos outros. Conta-se a fábula de uma águia que voou sobre outra, que não gostou nada da atitude da sua companheira. Ela olhou para baixo, viu um arqueiro e pediu para que ele atingisse sua rival. O arqueiro respondeu que faria aquilo se ela lhe desse algumas de suas penas para ele colocar em sua flecha. A águia arrancou uma pena de sua asa e lhe deu. O arqueiro atirou a flecha, mas não conseguiu atingir a águia rival, pois ela estava muito alto. A águia invejosa arrancou mais penas e continuou arrancando até que não conseguia mais voar. Então o arqueiro a matou. Esta fábula ensina que, se está com inveja de alguém, a única coisa que poderá ferir é a si mesmo. Havia dois mercadores que tinham uma grande rivalidade entre eles e uma boa dose de amargura no coração. Um deles se converteu e então foi ao seu pastor e confessou que ainda tinha muitos ciúmes do seu rival e não sabia como se livrar daquilo. Seu pastor aconselhou a, sempre que não tivesse a mercadoria que seu cliente precisava, mandá-lo ao seu antigo inimigo. Mas o homem disse que não se sentia confortável em fazer aquilo, mas seu pastor insistiu e ele começou a indicar a loja do seu antigo inimigo para seus clientes. Aos poucos, aquele sentimento ruim foi mudando e ele deixou de odiar seu concorrente. A honra devida aos pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versos 1 a 3. A palavra honra significa mais do que mera obediência, pois uma criança pode obedecer a seus pais apenas por medo. Honra significa amor, carinho, gratidão e respeito. Alguém me disse que no Oriente, as palavras pai e mãe incluem aqueles que são superiores em idade, sabedoria e posição civil ou religiosa. De modo que, quando os judeus foram ensinados a honrar seu pai e sua mãe, isso incluía todos que foram colocados sobre eles nessas relações. Foi apontado como digno de nota que este mandamento prescreve honra para a mãe. Mas em muitos países orientais, até os dias de hoje, a mulher é tratada com pouca importância. Quando estive na Palestina, soube que a menina mais bonita de Jericó havia sido vendida por seu pai em troca de um burro. Em muitas nações antigas, assim como em certas partes do mundo de hoje, os pais são mortos assim que ficam velhos e fracos. Mas nós podemos ver a mão de Deus agindo por meio desta passagem bíblica, elevando a mulher à sua legítima posição de honra, tirando-a da degradação para a qual ela foi arrastada no mundo. Acredito que devemos voltar a essas antigas verdades. O jovem pode fazer pouco caso de seus pais, mas deve se lembrar de que Deus deu esse mandamento e isso não pode ser deixado esquecido. Se voltarmos a esta leitura bendita, teremos poder e bênção sobre nossa vida. Como você trata seus pais? Saiba que isso tem o poder de mostrar como você se sairá na vida. Para quem é a graça de Deus? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Romanos capítulo 8, versos 32 e 33. Deus, o Pai, entregou Jesus na cruz do Calvário por todos nós. Como é bom ler esses versículos que contêm verdades que dizem respeito a todos nós. Cristo não morreu por Paulo mais do que morreu por cada um de nós. Ele provou a morte por todos os seres humanos. Todo aquele que se apoderar da verdade sobre a cruz de Cristo será salvo. Porém, se morrerem em seus pecados, não podem ir para onde Jesus está. Se alguém vive pecando, viola a lei de Deus. Não entrará
no reino de Deus. As Escrituras dizem: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, verso 11. Essa maravilhosa palavra é a verdade, e isso significa que a salvação está disponível para todos, sejam bêbados, prostitutas, viciados em jogos ou assassinos. Se muitos continuam perdidos, é porque rejeitam o presente de Deus, rejeitam sua oferta de misericórdia. E não é que Deus não a tenha oferecido, pois é tão abrangente quanto o ar que respiramos. Deus conhece todos os corações, e se você deseja receber a graça hoje, o Deus de toda a graça o encontrará. Ele o encontrará como Deus de misericórdia e compaixão. Ele o abençoará hoje, porque é a sua vontade abençoá-lo. O pecado o destrói e derruba, mas a graça de Deus o eleva. Que a graça de Deus lhe tire hoje do lamaçal do pecado e coloque os seus pés sobre a rocha eterna. Nosso grande inimigo é o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. O mundo é o nosso grande inimigo. Tiago afirma que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Capítulo 4, verso 4. Mas quando dizemos isso, muitos perguntam o que a palavra mundo quer dizer nesses textos. Mundo não significa natureza ao nosso redor. Deus, em parte alguma das Escrituras, nos diz que o mundo físico é um inimigo a ser vencido. Pelo contrário, lemos no Salmo 24, verso 1 que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E no Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Portanto, quando lemos essa palavra nas passagens citadas, devemos entender a vida humana e a sociedade tão alienadas de Deus por estarem centradas em objetos e objetivos materiais, e por isso são opostas ao Espírito e reino de Deus. Cristo disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. E também, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versos 18 e 19. Sempre devemos nos lembrar que o amor ao mundo significa esquecimento do nosso futuro eterno, em razão do amor às coisas passageiras. Então, como o mundo pode ser superado? Não é por meio da educação, nem pelo conhecimento humano, mas apenas pela fé. Novamente, devemos nos lembrar das palavras do apóstolo João, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. Temos uma visão curta ou longa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Abraão não foi tentado pelas campinas bem regadas de Sodoma, porque ele era o que podemos chamar de um homem de visão longa. Ele tinha os olhos postos na cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, verso 10. Mas Ló era um homem míope, como muitas pessoas nas igrejas de hoje, que só veem o que está diante dos seus olhos. Moisés também tinha visão de longo alcance e deixou os palácios do Egito para se identificar com o povo de Deus, gente pobre e escrava. Moisés podia ver aquilo que Deus tinha reservado para esse povo, algo que as pessoas com visão curta não podem. Tenho um amigo que tem um olho míope e o outro bom, e isso atrapalha muito sua visão. Acho que a igreja está cheia de gente que tem um olho para o mundo e outro para o reino de Deus. Por isso, não enxergam nada direito. Tudo fica embaçado e confuso para elas.
como o cego que via os homens como árvores andando, em Marcos 8, verso 24. Lembremos da visão de Estevão. Seus acusadores não conseguiram convencê-lo, mesmo diante da morte, que Cristo não havia subido ao céu. Ele olhou fixamente para o céu e o mundo foi colocado sob seus pés. Atos capítulo 5, versos 55 e 56. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, o mundo perde sua glória e não tem domínio sobre nós. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, simplesmente abandonamos as coisas temporais e nos apoderaremos das coisas eternas. É disso que a igreja hoje precisa, que o Espírito Santo venha com grande poder e consuma todas as impurezas que há em nós. Que o Espírito Santo desça como fogo e queime tudo em nós, que é contrário à bendita palavra e vontade de Deus em nós. Respeite o dia de descanso. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2, verso 27. Ninguém deve trabalhar 7 dias na semana, pois necessitamos de um dia de descanso. É importante para a restauração do corpo, após 6 dias de trabalho. Está comprovado que uma pessoa pode fazer mais em 6 dias do que em 7. O segredo de uma vida longa vem de nunca nos esquecermos do dia de descanso, mesmo em meio a toda a pressão dos cuidados da vida diária. Esse dia restaura nosso corpo e nossa alma. Ninguém pode quebrar continuamente o dia de descanso e manter sua saúde física e mental. Mas descanso não significa ociosidade. Quando alguém sai de férias, não fica deitado sem fazer nada o tempo todo. Uma mente sadia deve encontrar algo para fazer, portanto, o descanso sabático não significa inatividade. A melhor maneira de afastar os maus pensamentos e evitar as tentações é engajando-se em atividades religiosas. Porém, devemos evitar os extremos. Há muitas pessoas que têm um rigor extremo na observância do dia de descanso, que lembra mais o formalismo dos fariseus do que o espírito do evangelho. Essa rigidez faz mais mal do que bem. Afasta as pessoas de Deus e torna o dia de descanso um fardo. Por outro lado, devemos nos precaver zelosamente contra uma maneira solta de guardar o sábado. Faça do dia do Senhor um dia de atividade religiosa. Em primeiro lugar, é claro, comparecendo ao culto e à escola bíblica dominical, mas também separando tempo para orações com sua família e para ajudar as crianças a aprenderem algum versículo ou história da Bíblia. Cuide bem do seu santuário. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Alguns homens estavam ajudando a enterrar um santo homem de Deus há algum tempo. Ele era muito pobre, como muitos do povo de Deus também são. Mas devemos nos lembrar que eles são pobres apenas para este mundo, mas são ricos do outro lado da vida porque acumularam riquezas lá onde os ladrões não podem roubar, onde os trapaceiros não podem tirá-la deles e onde a traça e a ferrugem não podem corrompê-las. Portanto, esse homem idoso era muito rico no mundo vindouro e aqueles senhores estavam apenas o entregando para a sepultura. Quando eles estavam levando o caixão, um velho pastor que estava oficiando o enterro disse: caminhem com cuidado, pois vocês estão carregando o templo do Espírito Santo. Sempre que você vê um crente, você vê um templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, lemos: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Acho que é claramente ensinado nas Escrituras que todo crente tem o Espírito Santo habitando nele. Esse crente pode extinguir o Espírito de Deus e não glorificar a Deus como deveria.
Mas se ele é verdadeiramente crente no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita nele. Eu creio que, hoje, embora os homens e mulheres cristãos tenham o Espírito Santo habitando neles, ele não está habitando neles com poder. Em outras palavras, Deus tem muitos filhos e filhas que não possuem poder em sua própria vida. Devemos honrar nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Quero contar a história de 2 filhos. Um deles tinha um pai que bebia muito, e sua mãe trabalhava lavando roupas para educar os 4 filhos. Este jovem era o filho mais velho do casal e também era um excelente estudante. Certo dia, enquanto ele estava com sua mãe na porta de sua pobre casa, um amigo do colégio os viu juntos. No dia seguinte, o amigo perguntou quem era a mulher e ele respondeu que era sua lavadeira, porque sentiu vergonha dela. Alguns anos depois disso, eu soube que esse rapaz se tornou um completo fracasso. Também ouvi falar de uma mulher pobre que pagou o estudo de seu filho, incluindo a faculdade. Quando seu filho estava se formando, escreveu para sua mãe pedindo que ela fosse vê-lo na formatura. Mas ela respondeu que não iria porque sua única roupa já estava muito velha. Ele escreveu de volta, dizendo que não se importava com a forma como ela estaria vestida e pediu com muita insistência que ela fosse. Chegou o grande dia e ele caminhou pelo corredor com sua mãe, vestida de forma tão simples, e a acomodou em um dos melhores assentos da plateia. Como orador da turma, ele a honrou diante de todos, a beijou e entregou-lhe um presente, reconhecendo que ele não teria chegado ali sem sua ajuda. A honra aos pais é um mandamento poderoso e não devemos subjugá-lo nem o descumprir. Lemos na Bíblia que Jesus era submisso a seus pais. Lucas capítulo 2, verso 51. Seu amor como filho fez com que ele cuidasse de sua mãe, mesmo quando estava na agonia da cruz. João capítulo 19, versos 26 e 27. Quem busca a honra e estima do mundo, mas não trata bem seus pais, certamente fracassará na vida. A vida é sagrada. Não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. Existem muitos assassinos que não matam ninguém com suas mãos. Aliás, não é preciso matar uma pessoa para ser um assassino. Se ficarmos com raiva de alguém a ponto de desejar sua morte, seremos assassinos aos olhos de Deus, pois Ele olha primeiro para o nosso coração. O ser humano é criado à imagem de Deus. Ele é mais do que um mero animal, pois foi feito para a eternidade. Sua vida, portanto, deve ser considerada sagrada. Uma vez tirada, ela nunca pode ser restaurada. Existe outro tipo de assassinato que está aumentando entre nós: o suicida. Há pessoas que têm defendido que o suicídio é um meio justificável de libertação das provações e dificuldades. No entanto, desde Aristóteles, pensadores têm condenado essa prática como injustificável sob quaisquer condições. Ninguém tem o direito de tirar sua própria vida mais do que a vida de outra pessoa. A Bíblia não menciona um único caso de suicídio de uma pessoa correta diante de Deus. Há o registro de 5 suicídios na Bíblia: de Saul, de seu escudeiro, de Aitofel, Zinri e Judas Iscariotes. Agora perceba que tipo de pessoa cada um deles era. Há também outra classe de assassinos que não são classificados dessa forma pela sociedade. Aqueles que vendem carne estragada, donos de bares cuja bebida está destruindo muitas vidas, aqueles que adulteram alimentos, o empregador que põe em risco a vida dos seus funcionários. Todos são culpados pela perda de muitas vidas. Pense ainda se todos os jovens deste país que estão matando seus pais e suas esposas aos poucos fossem condenados como assassinos. Devemos nos lembrar que esse mandamento não se refere apenas a matar diretamente uma pessoa, mas também a toda ação que tira a vida de outra pessoa, mesmo que aos poucos. Precisamos ser cheios do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Efésios capítulo 6, verso 17. Muitas pessoas pensam que precisamos de novas igrejas, novos órgãos e novos corais para que a igreja desperte. Mas não é disso que a igreja de Deus precisa hoje. Ela precisa daquele antigo poder que os apóstolos tinham. Isso é o que queremos, e se tivermos esse poder em nossas igrejas, haverá uma nova vida nela. Então teremos pastores renovados, cheios do Espírito Santo. Lembro-me de quando em Chicago muitos estavam labutando na obra de Deus e parecia que ela não avançava. Quando o ministro começou a clamar do fundo de seu coração: "Ó Deus, coloque novos ministros em cada púlpito desta cidade." Na semana seguinte, ouvi 2 ou 3 homens se levantarem e dizerem que viram seus pastores pregarem com um novo poder, e acredito firmemente que é isso que precisamos hoje. Somos informados de que a Bíblia é a espada do Espírito. E de que serve um exército que não sabe usar suas armas? Imagine que uma batalha estivesse acontecendo e eu fosse o general que tem 100.000 homens grandes, vigorosos, cheios de vida, mas nenhum deles poderia manejar uma espada ou um rifle. Para que serviria esse exército? Ora, 1.000 homens bem treinados com boas armas derrotariam todos eles. A razão pela qual a igreja não pode vencer o inimigo é porque ela não sabe como usar a espada do Espírito. As pessoas vão se levantar e tentar lutar contra o diabo com suas experiências, suas teorias e suas ideias. Mas ele não liga para isso e as vencerá todas as vezes. O que precisamos é desembanhar a espada do Espírito, que corta mais profundamente do que qualquer outra coisa. A necessidade de confissão e restituição. Como a perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Jeremias capítulo 17, verso 11. Se um funcionário tirar uma pequena quantia da gaveta de seu patrão na intenção de colocá-la de volta no dia seguinte, e que ninguém jamais souber disso, não importa a quantia, ainda que seja pouco, isso faz dele um ladrão. Pequenos roubos podem levar uma pessoa à ruína. Caso o patrão descubra, se ele não o levar ao tribunal, poderá ao menos despedi-lo. Seus planos podem ser destruídos e será difícil se levantar dessa situação. Seja qual for a condição em que você se encontre, não pegue o que não lhe pertence. É melhor ser pobre e honesto em vez de se exibir por aí em um carro de luxo, comprando com dinheiro roubado. Conheci um jovem que queria se tornar cristão, porém estava contrabandeando drogas. Eu disse a ele que não havia qualquer chance de ele ser cristão até que deixasse o crime e confessasse seu pecado. Ele respondeu que, se fizesse isso, cairia nas garras da lei e iria para a cadeia. Porém, eu o encorajei, dizendo que o Senhor seria muito misericordioso se ele se empenhasse em fazer o que é certo. Ele foi embora triste, mas depois aceitou o desafio. Ele foi a melhor testemunha de Jesus Cristo que já conheci em minha vida. Ele havia sido desonesto, mas quando teve convicção de que deveria consertar o que fez antes de que Deus o ajudasse, ele o fez e Deus o usou poderosamente. Não adianta lamentar o pecado cometido e dizer que sente muito. Isso não vai ajudar, a menos que esteja disposto a confessar e fazer a restituição. Refreie sua língua. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, verso 26. Para o apóstolo Tiago, o governo da língua é o teste da verdadeira religião. A língua pode ser um instrumento poderoso para o bem ou para o mal. Alguém disse que a língua é a única ferramenta que fica ainda mais afiada quanto mais você a usa. As línguas dos intrometidos são como as caudas das raposas de Sansão. Elas carregam tições e são suficientes para incendiar todo o mundo. Esperanças e reputações destruídas são testemunhas de seu terrível poder. Em muitos casos,
A língua assassinou suas vítimas. Podemos nos lembrar de casos em que homens e mulheres morreram sob as feridas da calúnia e da difamação. A história está repleta desses casos. Esses pecados são diabólicos e a Bíblia é severa em suas denúncias contra eles. Ela contém muitos avisos solenes. Quem ama e pratica mentira, de maneira nenhuma entrará na Nova Jerusalém. A maneira de superar ou controlar o hábito de mentir ou fofocar é simples, mas não muito agradável. Trate isso como um pecado e confesse-o a Deus e à pessoa que foi injustiçada. Então, se você estiver mentindo, vá até a pessoa e confesse que mentiu. Que sua confissão seja tão ampla quanto sua transgressão. Se você caluniou ou mentiu sobre alguém em público, faça sua confissão publicamente. Muitas pessoas dizem alguma coisa maldosa e falsa sobre outra na presença de terceiros e então tentam consertar somente com a pessoa ferida. Mas isso não é restituição. Deus não ouvirá sua confissão até que tenha sido acertada a situação com quem de direito, se estiver ao seu alcance fazê-lo. A prevenção é melhor que a cura. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 17. Na sociedade, a conduta pode ser regulada, mas os pensamentos e intenções de alguém estão fora do alcance da lei. Mas Deus pode ver por trás das ações. Ele conhece os pensamentos do coração. Nossa vida mais íntima, invisível aos olhos humanos, está exposta diante dele. Deus pode ver a menor fraqueza ou transgressão, de modo que ninguém pode se esquivar dos seus olhos. Este mandamento, então, não se limita a ações visíveis, como são os mandamentos anteriores do Decálogo. Mesmo antes de Cristo vir e mostrar seu alcance espiritual, tínhamos um mandamento que ia além da conduta pública e tocava as próprias fontes da ação humana. Proibia não apenas o ato errado, mas o desejo perverso que o motivou, o pensamento mau, o desejo ilícito. Ele procurou prevenir não apenas o pecado, mas o desejo de pecar. Aos olhos de Deus, é tão perverso colocar olhos cobiçosos em algo ou em alguém, quanto colocar as mãos em qualquer coisa que não seja nossa. Porque, se o desejo maligno pode ser controlado, não haverá pecado consumado. O desejo no coração é o primeiro passo para a ação. Mate o desejo maligno e você evitará com sucesso os maus resultados que se seguiriam após sua manifestação e desenvolvimento. Prevenção é melhor do que a cura. Não devemos limitar a cobiça à questão de dinheiro, pois esse mandamento não é limitado a isso. Diz para não cobiçarmos coisa alguma. É nessa expressão que devemos colocar nossa atenção. Não se entregue à ganância. Seja vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5. A Bíblia fala de dois tipos de engano: o engano do pecado e o engano das riquezas. As riquezas são como uma miragem no deserto, que parece boa e atrai o viajante com a promessa de sombra e água fresca, mas ele apenas desperdiça suas energias no esforço de alcançá-la. As riquezas nunca satisfazem e a busca por elas sempre resulta em uma armadilha. Ninguém, a não ser Deus, pode nos livrar desse mal. A ganância por dinheiro leva as pessoas a cometerem violência e assassinato, a trapacear, enganar e roubar. Transforma o coração em pedra, tornando-o desprovido de qualquer afeição natural. Torna-o cruel e rude. O ganancioso se esquece da própria saúde. A febre incontrolável por dinheiro faz as pessoas renunciarem a todas as perspectivas para se arriscarem em aventuras perigosas. Isso destrói a fé e a espiritualidade, desviando as mentes e os corações de Deus. Isso perturba a paz da comunidade, levando-a a erros.
A cobiça, mais uma vez, levou a nação à guerra contra outra nação, com o objetivo de ganhar território ou outros recursos materiais. O modo de resolver isso está, em primeiro lugar, em decidir que, pela graça de Deus, você vencerá o espírito ganancioso. Você deve superá-lo, ou ele o tomará conta do seu ser. Se você estiver se tornando muito avarento, comece a fazer doações. Em seguida, cultive o espírito de contentamento. O contentamento é oposto à cobiça e faz com que viva longe desse grande perigo que é o engano das riquezas. Tenha segurança da sua salvação. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 5. Olhe para alguns desses bares frequentados diariamente por homens que se entregam à embriaguez e os veja voltando para suas casas. Veja seus filhos fugindo e se escondendo de medo quando seu pai se aproxima de casa cambaleando. Veja sua esposa com o rosto abatido e mãos trêmulas, pois ela carrega cicatrizes de feridas da agressão do marido violento e descontrolado por causa da bebida. Mas quando esse tipo de homem se arrepende e recebe o Senhor Jesus, acontece uma grande mudança em sua vida. Seus filhos o recebem com alegria e o abraçam calorosamente. Sua esposa tem outra expressão, um sorriso feliz e uma canção de louvor a Deus em seus lábios. Isso é verdadeira regeneração. Isso é o que acontece quando alguém nasce do alto. Você pode conquistar muitas coisas em sua vida, mas se não nascer de novo, nunca verá o reino de Deus. Você pode viajar pelo seu país e ficar pasmo diante das grandes belezas que há nele. Mas a menos que nasça de novo, jamais poderá ver a árvore da vida que está na Nova Jerusalém. Você pode estar às margens de muitos rios poderosos, mas jamais verá o rio que irrompe do trono de Deus e atravessa seu reino, se não nascer de novo. Você pode desejar as coroas dos reis desse mundo, mas, a menos que nasça de novo, não poderá receber a coroa da vida. Você pode se encontrar com príncipes deste mundo, mas se não nascer de novo, não poderá estar diante do príncipe da paz. Compete a cada um de nós ter a certeza de que nascemos da água e do Espírito, se queremos entrar no reino de Deus. Aproveite bem o dia do Senhor. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, verso 14. Poucas coisas neste mundo são mais belas do que ver pais e filhos sentados juntos para ouvir a palavra de Deus. Mesmo que os pequenos não consigam entender o sermão agora, quando forem mais velhos, continuarão a frequentar a casa de Deus. Porém, não devemos pensar que, no dia do Senhor, é necessário passar o dia inteiro em cultos e atividades na igreja, pois, no fim do dia, só restará cansaço. O número de cultos frequentados deve ser medido pela capacidade da pessoa de apreciá-los e tirar proveito deles sem se cansar. O lar, centro de tão grande influência sobre a vida e o caráter das pessoas, deve ser o lugar da verdadeira observância do dia do Senhor. Tenho algumas dicas para as atividades com os nossos filhos nesse dia santo. Torne as orações familiares atraentes, pedindo às crianças que aprendam algum versículo ou história bíblica. Dê mais tempo de atenção aos seus filhos do que pode dar nos dias de semana, lendo a Bíblia ou algum outro livro com eles e levando-os para passear. Mostre, por sua conduta, que o dia do Senhor é bom, e eles logo se encantarão. Reserve algum tempo para estudar a Escritura, sem fazer disso uma tarefa enfadonha. Além disso, você deve dedicar uma parte do tempo à sua própria edificação em oração, meditação e leitura da Bíblia. Se suas circunstâncias permitirem, empenhe-se em algum trabalho cristão, como ensinar na escola bíblica dominical ou visitar doentes. Faça todo o bem que puder. Console os aflitos e caídos.
É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. As pessoas que ainda não se converteram podem ser impactadas por um bom sermão ou tocadas por uma oração fervorosa, mas, muitas vezes, há dificuldades específicas que elas precisam superar antes de alcançarem sua salvação. Por isso, é importante que as pessoas possam ser apresentadas para algum cristão maduro, principalmente se ele passou pelas mesmas provações que essas pessoas e a possa aconselhar. Até pessoas maduras podem ficar desanimadas. Nós, cristãos, devemos estar juntos dessas pessoas e responder às perguntas que as confundem, se quisermos ajudá-las a se aproximarem de Cristo. Jesus sempre encorajou seus seguidores e sempre estava pronto para responder suas perguntas. Há quem diga que não se deve falar com alguém depois dela ouvir um bom sermão, pois isso pode perturbar a semente que foi plantada em seu coração. Porém, eu creio que é o diabo quem pode prejudicar a semente, não nós. Muitos que ouvem a mensagem do Evangelho não se convencem de seu pecado e a única maneira de ajudá-los é ensinando-lhes a palavra de Deus para que ela atinja a sua consciência. Então, quando a pessoa estiver plenamente convicta de sua própria indignidade, deve ser ensinada a elevar o coração em oração a Deus, pois só alguém convencido de que nada jamais poderia purificar seus pecados está pronto para o Salvador. Como diz Isaías, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, verso 18. Não existe maior conforto do que este para alguém que está verdadeiramente arrependido. Pregue para as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 10, versos 13 e 14. Os professores de escola bíblica bem-sucedidos que eu conheci sempre estiveram dispostos a trabalhar pessoalmente e individualmente com as crianças, apresentando a elas o Evangelho. Eles as instruíram e ensinavam sobre como viver e andar na fé. Se quisermos ter sucesso em conduzir os nossos filhos a Cristo, devemos fazer isso de forma pessoal. Quando vocês conduzem suas crianças a Cristo, não imaginam o que Deus pode fazer com elas. Não sabem como elas podem ser preparadas para serem uma grande bênção para a honra do nome do Senhor, ou como podem levar a Cristo centenas e milhares de pessoas. Se não entrarmos neste trabalho pessoal de lidar com as almas, não acho que teremos muito sucesso. Quão poucos pais conversam e oram com seus filhos sobre a salvação. E eu sei que, se isso fosse feito, teríamos menos jovens entregues aos vícios. Mas o fato é que muitos pais não acreditam que seus filhos precisam de Cristo enquanto são pequenos. E o resultado é que, quando crescem, saem atrás de divertimento e pecado. Só depois que estão afundando no pecado é que seus pais despertam para clamar a Deus por eles. É necessário começar mais cedo, meus irmãos. Quantos deles poderiam ser levados a Cristo hoje mesmo se seus pais e professores trabalhassem por sua salvação? Deus nos ajude a ser sábios enquanto temos nossos filhos conosco na igreja. O que você guarda em seu coração? Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferiu insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus capítulo 5, verso 22.
Há três maneiras de se matar uma pessoa sem que nenhum golpe seja desferido: raiva, zombaria, palavras violentas e abusivas. O apóstolo João disse: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João capítulo 3, verso 15. Se alguma vez no seu coração você desejou a morte de um ser humano, isso foi assassinato. Se já ficou com tanta raiva que desejou o mal de alguém, também é culpado. Você pode estar cultivando dentro de si um espírito impiedoso, que é o espírito do assassino, que precisa ser arrancado do seu coração. Nós, seres humanos, só podemos ver o que as pessoas fazem, mas Deus vê o que elas têm em seu coração. Ele é a fonte onde nascem os desejos e intenções malignos que levam à transgressão de todas as leis de Deus. Ouça mais uma vez as palavras de Jesus: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Marcos capítulo 7, versos 21 e 22. Que Deus purifique nosso coração dessas coisas mais, se nós a estamos abrigando em nosso interior. Se muitos de nós fôssemos pesados na balança de Deus agora, seríamos condenados por causa daquilo que abrigamos em nosso coração. O caminho para o avivamento. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3, verso 2. Para termos verdadeiro avivamento, deve acontecer primeiro um profundo quebrantamento no povo de Deus. Caso contrário, o avivamento não virá e, se vier, será falso. Quando o Senhor nos restaurar a condição da nossa vocação, seremos capazes de ensinar aos pecadores o caminho do reino de Deus. Se você deseja apresentar duas pessoas uma a outra, você deve estar perto delas. Assim também, se deseja apresentar algum pecador a Deus, deve estar perto dele e perto do pecador. Quando alguém está perto do Senhor, tem amor pelo pecador e por isso seu coração o leva para perto dele. Enquanto estivermos longe de Deus, não podemos apresentar as pessoas a Ele. Precisamos estar na posição de dar toda a glória a Deus, pois hoje há muita adoração ao homem. Devemos nos dobrar diante de Deus e colocar o eu no pó. Deixarmos de lado nossa dignidade e nos dispormos a ser usados por Ele. Precisamos conter essa adoração ao homem e, para isso, devemos nos colocar atrás da cruz e ter plena visão de Cristo. Só assim, poderemos ver as pessoas entrando no reino de Deus por nosso intermédio. São as coisas fracas desse mundo que Deus deseja usar. No momento exato em que estivermos prontos para ocupar nosso lugar no pó e deixarmos que Deus receba a glória, então Ele começará a sua obra em nós. Deixe-me enfatizar isso. É fraqueza que Deus deseja, não força. Uma palavra para quem ensina as crianças. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 a 7. As promessas que Deus faz não são apenas para nós, mas também para os nossos filhos. E o que Ele deseja é que nós tenhamos fé para acreditar que Ele está pronto e disposto a fazer tudo o que Ele falou e que honrará nossa fé. Por isso, devemos primeiro ter fé para crer que Deus fará o que Ele disse.
Então, trabalhar pela salvação das almas e usar todos os meios ao nosso alcance para levá-las ao conhecimento de Jesus Cristo. Não vamos apenas orar pelas pessoas em nossas casas, junto com nossas famílias, mas também nas reuniões públicas. Vamos conversar com elas e tentar, de todas as maneiras que pudermos, conduzi-las à presença do Filho de Deus. Precisamos crer que elas podem vir rapidamente para a presença de Cristo. Então, deixe-me dizer a vocês, professores de escola dominical, que este é um ótimo momento para vocês trabalharem. Temos a grande oportunidade de trazer as crianças a Cristo em nossas aulas. Talvez você diga que elas são muito jovens para serem convertidas. Elas são inocentes, mas não são incapazes de entender sua mensagem. Elas são distraídas e às vezes indiferentes, é verdade, mas não vamos olhar para isso, mas para o céu e nos lembrar que o poder está em Cristo para salvar. Nenhum professor pode dizer que sua classe de escola dominical não pode ser levada ao Senhor Jesus Cristo. Os demônios estremecem, porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. Marcos capítulo 5, verso 8. Tudo o que nós fazemos é limitado e passageiro, mas o que Deus faz é perfeito. Ele deu ordem àquele demônio para nunca mais voltar, e ele teve que obedecer. Se houve uma coisa que os demônios tiveram que fazer quando Cristo estava aqui neste mundo, foi obedecê-lo. E ele ainda está entre nós em espírito. Nesse capítulo de Marcos, vemos que o Filho de Deus tinha poder sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. O texto bíblico relata 3 casos de doenças incuráveis. Se encontrássemos pessoas com aquelas mesmas dificuldades hoje, nós as levaríamos a algum hospital para casos difíceis. Mas não havia casos impossíveis quando Cristo estava neste mundo. Ele era páreo para cada caso que levavam até ele. Lemos sobre um homem que estava possesso de demônios. Ele tinha legiões deles e ninguém podia prender ou acalmá-lo, e muitas vezes o amarraram com grilhões e correntes, mas as correntes eram arrancadas por ele e os grilhões quebrados em pedaços. Alguns homens o haviam vestido, mas ele arrancava as próprias roupas. Não podiam manter um trapo em suas costas. Lá ele era um maníaco. Mas quando Cristo o encontrou, ele expulsou aqueles espíritos imundos com uma palavra. Ele o restaurou de volta à sua família. Depois, lemos que Jesus não permitiu que o homem o seguisse, mas ordenou que voltasse para sua casa e desse testemunho do que havia acontecido em sua vida. Verso 19. Então o homem foi e começou a pregar sobre as grandes coisas que o Senhor tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. É isso que faz as pessoas se maravilharem, meus irmãos. Por isso, vamos orar para que o Deus Todo-Poderoso venha e trabalhe em nossa vida com poder. Poder para curar e salvar. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Marcos capítulo 5, verso 33. Esta mulher estava sofrendo há muito tempo e os médicos não podiam ajudá-la. Ela continuava piorando. Talvez ela tivesse ido a Damasco e tentado se tratar com os principais médicos de lá, ou ido a Jerusalém e procurado os melhores especialistas, mas nada adiantava. Se eles tivessem medicamentos novos, ela experimentaria todos. Tal era seu desespero. Mas não havia nada que pudesse melhorar seu estado. Mas, certo dia, Jesus passou por sua cidade e eu posso imaginá-la se preparando para ir encontrá-lo, colocando seu xale e seu chapéu. Logo, ela se encontrou no meio da multidão, abrindo caminho a cotoveladas em direção ao grande profeta de Nazaré. Ela não se importou com o que as pessoas diziam, pois ela estava decidida a tocar em Jesus. Alguém lhe disse que ela encontraria mais cura em suas vestes do que em todas as farmácias da Palestina.
No momento em que ela tocou suas vestes, ela foi curada. Isso é fé. Quando Jesus perguntou aos discípulos quem havia tocado nele, certamente as pessoas ficaram olhando umas para as outras sem saber quem havia feito aquilo. Ninguém podia dizer a diferença entre um esbarrão e um toque de fé que produziu cura instantânea. Oh, meus irmãos, que nós possamos tocar o Senhor hoje com essa mesma fé, pois eu digo a vocês que Ele está aqui. Ele sabia que alguém com fé havia tocado nele. E ela caiu aos pés dele e lhe contou tudo. Ela havia tentado outros médicos, mas quando tentou o verdadeiro médico, ela foi curada. Que nós possamos tocar em nosso Mestre com essa mesma fé. O que arrependimento não é? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, verso 13. O arrependimento é algo interessante, pois é possível uma pessoa ficar com medo das consequências do que fez, ficar alarmada, porém não se arrepender. Muitos, quando a morte se aproxima, ficam assustados, mas se elas melhoram, esquecem tudo o que sentiram. Outros, depois de pecar, ficam esperando por algum tipo de sentimento que as leve ao arrependimento. Acham que precisam se sentir mal, ficar triste e chorar, para que tenham condição de se apresentar diante de Deus. Mas você precisa entender que a pessoa pode se sentir assim e não estar realmente arrependida. Devemos despertar para o fato de que arrependimento não é sentimento. É algo mais elevado, mais profundo, mais amplo. Arrependimento não é remorso. Judas estava cheio de remorso e desespero. Então foi e se enforcou. Arrependimento também não tem nada a ver com penitência. Mesmo se eu fosse até um lago e ficasse a noite toda sofrendo com água até o pescoço, esperando o amanhecer, não seria mais aceitável a Deus no dia seguinte. Convicção também não é arrependimento. Alguém pode ser convencido de que está errado e não se arrepender. Arrependimento não é orar. Muitos acham que vão resolver suas culpas orando e pedindo perdão a Deus e continuando vivendo da mesma maneira que antes. Romper com algum pecado também não é evidência de arrependimento. Se um navio tem 3 perfurações no casco e você cobre 2 e deixa uma aberta, quando o navio for colocado no mar, afundará. Assim também, se você romper com parte dos seus pecados, mas continuar cometendo um, será condenado. Você precisa abandonar todos. O ser humano nasce de costas para Deus, mas quando realmente se arrepende, ele se vira e encara a Deus. O arrependimento é uma mudança de mente, é uma reflexão que nos leva à ação. Um verdadeiro avivamento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas capítulo 3, verso 8. Nos dias de John e Charles Wesley, eles lidaram com o caso de um homem que foi muito difícil. Ele era um dos homens mais violentos do país de Gales, era bêbado há anos e tinha grande prazer em defraudar as pessoas. Ele bebia e não pagava, jogava e não pagava o que havia perdido. Devia para quase todo mundo. Mas depois de ter se convertido, comprou um cavalo e uma sela, e foi de cidade em cidade atrás de seus antigos credores e pagou-lhes cada centavo. Ele pregava naquelas cidades e lhes contava as grandes coisas que Deus havia feito por ele. Quando seu dinheiro acabou e já não era possível continuar pagando seus antigos débitos, ele vendeu o cavalo e a sela e pagou o que restava até o último centavo. Pagar o último centavo é sinal de arrependimento. Por isso, desejamos que haja um avivamento de justiça aqui em nossos dias. Queremos um povo que tenha uma vida correta. Queremos um avivamento de honestidade. Quando a Bíblia diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, Mateus 3, verso 8, isso significa restituir a cada um aquilo que devemos. Se você arruinou alguém, faça o que puder para ajudar. Se você ajudou a derrubar alguém, faça tudo o que puder para ajudá-lo a se levantar. E se isso custar o último centavo que você tem, pague.
Deus ama o pecador, e as Escrituras dizem que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Cristo morreu pelos ímpios, não pelos piedosos, pelo pecador, não pelo justo. Deus ama você com um amor eterno, embora você possa tê-lo odiado e pisoteado suas leis. Ele ainda o ama. Que o amor de Deus leve você ao profundo arrependimento dos seus pecados. Ele conhece seu coração. Então disse o rei ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: Sejam como aqueles inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ti, para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel, capítulo 18, versos 32 e 33. Conta-se a história de um rei inglês cujo filho se levantou contra ele para tirar-lhe o trono. O rei foi obrigado a pegar seu exército e perseguir seu filho rebelde. Ele o levou para uma cidade murada na França e, enquanto o pobre sujeito estava naquela cidade, o pai a sitiou por meses. Seu filho adoeceu e, enquanto estava doente, começou a pensar na bondade de seu pai. Por fim, isso quebrantou seu coração e ele enviou um mensageiro a seu pai para dizer-lhe que se arrependia de sua vida de rebelião e pediu a seu pai que o perdoasse. Mas o velho pai se recusou, pois não acreditava na sinceridade do filho. Quando o mensageiro trouxe a resposta de que seu pai não o perdoaria, ele pediu para que lhe tirassem de sua cama e o vestissem com um pano de saco e jogasse cinza sobre ele, para que ele pudesse morrer naquela condição. Quando contaram isso a seu pai, o velho rei foi ver seu filho e o encontrou daquela forma. Ele caiu com o rosto em terra e gritou como Davi: Quem me dera que eu morrera por ti. Esse pai cometeu um erro. Ele não conhecia o coração de seu próprio filho e não percebeu que o rapaz estava verdadeiramente arrependido. Mas Deus nunca comete esse tipo de erro. Se você pedir perdão, Ele o perdoará e não virará as costas para você. Sempre há uma alma sedenta. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! Mateus capítulo 14, verso 30. Certa vez preguei em uma igreja de Chicago e, no encerramento, eu disse que, se houvesse alguém que desejava ser salvo, eu teria o maior prazer em conversar depois do culto. Era uma das noites mais frias do inverno daquele ano e todos se levantaram e saíram com pressa, e meu coração derreteu dentro de mim. Olhei em volta e não vi ninguém esperando. Então peguei meu sobretudo e fui o último a sair do prédio. Quando eu cheguei à porta, vi um homem que estava chorando como se o seu coração fosse se sair pela boca. Sentei-me ao seu lado e perguntei a ele qual era o seu problema. Ele me disse que eu havia dito que a graça de Deus era para gente como ele, mas ele não acreditava que poderia ser salvo. Disse que nos últimos 6 meses havia gastado todo o dinheiro que tinha com a bebida. E agora? Sua esposa o havia deixado, seus filhos, seu pai e sua mãe o haviam rejeitado, e para ele só restava morrer na sarjeta em alguma daquelas noites frias de inverno. Mas como ele estava com muito frio, resolveu entrar na reunião para se aquecer e ouviu a mensagem. Por fim, ele me perguntou se eu achava que Deus poderia salvar alguém como ele. Eu respondi que sim. Ah, meus irmãos, como foi revigorante pregar o Evangelho do Filho de Deus para aquele pobre homem. Eu orei com ele e depois eu o levei para um lugar onde ficaria naquela noite.
E na manhã seguinte, um amigo foi a uma loja e conseguiu um casaco, colocou sobre ele. Em pouco tempo, ele se tornou um cristão fervoroso. Verdadeiro amigo. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. João capítulo 11, versos 14 e 15. A coisa mais nobre que Marta fez foi abrir espaço para Jesus Cristo em sua casa. Mal sabia ela quem ele era quando convidou o Filho de Deus para ser seu hóspede. Assim também nós, quando recebemos Jesus Cristo em nosso coração, pouco sabemos sobre ele. O Senhor se revela a nós o tempo todo e levará toda a eternidade para descobrirmos quem ele realmente é. Aquelas duas irmãs esperavam por seu amigo, para que ele as confortasse. Mas 3 dias se passaram e ele não chegou. O 4º dia chegou e o mensageiro avisou que Jesus e seus apóstolos estavam fora dos muros da cidade. Marta não tinha ideia do que seu convidado poderia fazer por ela. O mundo duvidava de Marta naquele momento, mas ele foi o ato mais grandioso, sublime e nobre de sua vida. Marta e Maria choravam enquanto caminhavam em direção ao túmulo e o Filho de Deus chorou com elas. Ele tem um coração para chorar com os que choram. Ele se comove pelas nossas enfermidades. Ele pode nos confortar nas horas tristes da nossa vida. Ele disse aos seus discípulos: tirai a pedra. João 11:39. E novamente, a fé daquelas irmãs vacilou. Elas não imaginavam o que ele faria e, quando rolaram a pedra, Cristo bradou em alta voz para seu velho amigo: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Então Lázaro saiu daquele sepulcro. Queridos amigos, tem um Cristo como seu amigo também, pois ele tem poder para ressuscitar os mortos. Abra espaço para o Filho de Deus entrar em sua casa. Afaste-se de toda idolatria. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Nós que vivemos em nossas igrejas e cidades cristãs, podemos pensar que idolatria é um problema de países distantes, onde as pessoas se dobram aos ídolos. Mas não se gabem, temos ídolos aqui mesmo. Podemos encontrar 1000 idólatras para cada cristão verdadeiro que adora o Deus da Bíblia. Qualquer coisa em que alguém pense mais do que em Deus constitui-se seu ídolo. Uma pessoa pode fazer de sua riqueza, de seu cônjuge, de seus filhos ou a si mesmo um ídolo. Muitos fazem isso, pensam mais em si mesmos do que em qualquer outra coisa no mundo. Eles se adoram, se reverenciam, se honram. O eu está na base e no topo de tudo o que fazem. Há muitos que adoram o Deus do prazer, outros que se curvam antes o Deus ouro, aquele bezerro sobre o qual lemos nos dias de Arão. Dê-me dinheiro é o clamor do mundo de hoje. Qual é o seu Deus? Que o Espírito de Deus possa despertá-lo para essa pergunta. Se estivermos confiando em algum ídolo, ou tivermos algum ídolo em nosso coração, que Deus o arranque do nosso peito. Nas Escrituras, há mais alertas contra a idolatria do que a qualquer outro pecado. Deus deve ter o primeiro lugar em nosso coração, ou não terá lugar algum. Mesmo assim, há muitos tentando dar a Deus o segundo lugar na vida deles, dizendo que seus negócios precisam ser atendidos. Em vez de dar às coisas do Espírito o primeiro lugar, eles dão ao corpo. Muitas pessoas pensam muito mais nesta vida do que na vida vindoura. Pensam muito mais nos deuses ao seu redor do que no Deus da Bíblia, no Deus do céu. Que Deus nos livre de toda idolatria. Ele quer entrar em sua casa. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Marcos capítulo 7, verso 34.
Acredito que o coração do Filho de Deus doía quando ele esteve aqui neste mundo, por encontrar tão poucas pessoas que o queriam. Lemos que ele ergueu os olhos para o céu e suspirou, quem sabe pensando naquele lugar eterno, onde todos o honram e amam. Quem sabe ele suspirava pelo seu lar, onde a dor, o sofrimento e a morte não podem chegar. Mas ao olhar ao redor, ele pôde ver o que a morte e o pecado estavam fazendo na vida das pessoas. Havia morte por todos os lados e, ao mesmo tempo, eram tão poucos os que o queriam, tão poucos que se voltavam para ele. Parece que Jesus olhava para aquele mundo e suspirava, desejando apenas o tempo em que a vontade de Deus seria feita na terra como já acontece lá no céu. Você já teve a sensação de que alguém não o quer? Eu tive uma vez. Lembro-me de quando deixei a minha mãe e fui morar na cidade de Boston. Fui para aquela cidade em busca de trabalho e não consegui. Parecia que havia espaço para todo o resto do mundo, mas não para mim. Por cerca de 2 dias eu tive esse sentimento de que ninguém me queria ali. É uma sensação horrível. Acredito que deve ter sido o sentimento do Filho de Deus quando esteve na terra. A maioria das pessoas não o queriam. Ele veio para salvar as pessoas, mas elas não queriam nada com isso. Não havia lugar para ele neste mundo e ainda não há. E você, meu amigo, minha amiga, você o quer? Há lugar para o Filho de Deus no seu coração? Ele suspirava por você hoje e espera que você o receba. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Creia na palavra de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Desde seu nascimento, até que subiu para a glória, Jesus agiu como um homem sobrenatural. E o trabalho que ele está fazendo agora também é sobrenatural. Coisas sobrenaturais estão acontecendo todos os dias na igreja. Todo aquele que é nascido do Espírito Santo, que é nascido de Deus, é sobrenatural. Mesmo assim, um incrédulo poderá dizer que não acredita nas Escrituras, pois muito do que há nela não corresponde à razão. Para estas pessoas, a Bíblia não é um livro fiel. Mas eu pergunto, por que Jesus Cristo poderia ter vindo aqui e vivido como ele viveu? Por que os primeiros cristãos teriam escrito esse grande e sagrado livro? Ele não teria motivos para isso se não fosse algo verdadeiro. Caso ele fosse um impostor, um hipócrita, e nos ensinasse uma mentira. Se Jesus Cristo não era Deus manifesto em carne, então ele foi o maior impostor que já existiu neste mundo. E todo cristão hoje é culpado de idolatria, de quebrar o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Ele vem e diz ao mundo para socorrer e aliviar aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Elias nunca disse isso. Moisés não disse isso. Ninguém já pisou nesta terra se atreveu a dizer isso. E se Jesus Cristo não fosse divino, assim como humano, o que ele disse teria sido uma blasfêmia. E ainda assim as pessoas dirão que tudo o que a Bíblia diz sobre ele é uma ficção. Irmãos, não deixemos que nosso coração se corrompa para não crermos nas palavras da Bíblia Sagrada que nos revela a obra maravilhosa de Jesus Cristo para nós. Um coração cheio de amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5,14. Lembro-me da manhã em que saí do meu quarto, depois de ter entregue minha vida a Cristo. Para mim, o velho sol brilhava muito mais forte e lindo naquele dia, e parecia que ele estava sorrindo para mim.
Caminhei até uma praça, onde fiquei ouvindo os pássaros cantarem nas árvores, e pensei que todos eles estavam cantando uma canção para me alegrar. Naquele dia, eu me apaixonei pelos pássaros. Nunca havia me importado com eles antes, mas naquele momento me senti apaixonado por toda a natureza. Não sentia nada de negativo por ninguém, e estava pronto para levar e acolher a todos em meu coração. Se alguém diz que é cristão, mas não tem o amor de Deus derramado em seu coração, jamais foi regenerado. Se você vir alguém se levantar em uma reunião de oração e começar a criticar outras pessoas, pode saber que sua conversão não é genuína, porque o impulso de uma alma convertida é amar e não se levantar para reclamar dos outros e criticar. Mas é difícil para nós vivermos na atmosfera certa o tempo todo, não é verdade? Se alguém nos trata mal, podemos guardar rancor dela e não permitirmos que a graça de Deus limpe nosso coração. Com isso, uma raiz de amargura brota em nosso coração sem que, muitas vezes, tenhamos consciência disso. Ela surge, toma espaço dentro de nós e nos desabilita para o trabalho cristão. Mas quando estamos tão cheios do amor de Deus, somos compelidos a trabalhar para Deus e Ele nos abençoa. Viver e morrer olhando para Ele. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Durante a Guerra Civil Americana, um soldado que tinha acabado de sair da batalha se levantou para falar em uma de nossas reuniões em Chicago. Ele relatou que seu irmão chegou em casa um dia e disse que tinha se alistado. Então ele desceu até o oficial de recrutamento e se alistou também. Eles nunca haviam se separado na vida e, por isso, ele não pretendia que seu irmão fosse para o exército sem ele. Por isso, eles foram para o exército e travaram muitos combates juntos. Eles estavam na terrível batalha de Berryville, na qual, em uma manhã, seu irmão foi morto, ferido, caindo ao seu lado. Ele colocou sua mochila sob a cabeça de seu irmão moribundo, deixando-o o mais confortável possível. Curvou-se, beijou-o e começou a se afastar. Seu irmão pediu que voltasse para beijá-lo mais uma vez. Ele voltou a seu irmão e o beijou novamente e pediu que levasse aquele beijo para sua mãe e dissesse que ele havia morrido orando por ela. Enquanto ele se afastava, seu irmão se afogava em seu sangue e a batalha continuava feroz ao redor dele. Ele ouviu dizer: "Isso é glorioso." Ele perguntou: "Meu irmão, o que é glorioso?" E ele disse: "É glorioso morrer vendo Cristo no céu. É glorioso morrer olhando para o céu." Queridos irmãos, se vivermos olhando para o céu, morreremos olhando para o céu. Temos que viver confiando no Senhor Jesus Cristo e quando a infidelidade estiver surgindo por toda parte, vamos nos apegar à velha e gloriosa Bíblia e os benditos ensinos do Senhor Jesus Cristo.